Fala, torcedor vascaíno, torcedora vascaína, mais um girão de notícias, estamos chegando quente, hein? Parecia que não ia acontecer nada, que a gente ia vir com mais um giro de notícia devagar, mas esquentou no final. Primeiro deixa eu me apresentar, eu sou o Alan, dono do canal Camisa do Vasco. Se você não gosta de vídeo longo, quer curtir um vídeo mais curtinho, vou te dar um conselho, vem aqui na nossa aba sobre. Segue aqui, ó, canal de cortes, Twitter, TikTok, Instagram, lá tem vários vídeos de 1 minuto, com resumo das notícias do Vasco. No Instagram, no Twitter e no TikTok, se sair uma notícia urgente, importante, a gente posta no meio do dia. Então fica ligado, vá lá nas nossas outras redes sociais e fica por dentro. Hoje nós vamos falar de pacote de reforços do Vasco. Vazou aí um pacote de reforços do Vasco que vai ser debatido pela 777. Vamos falar de Pedro Raul, vamos falar de muita coisa legal. Já vamos começar aqui, ó. O canal do Nicola divulgou hoje um pacote de reforços que vai ser debatido na reunião da 777 amanhã em Gênova, na Itália. O que acontece? Amanhã vai rolar uma reunião lá na Itália com o Paulo Brax e o pessoal da 777. Nessa reunião, eles vão discutir o orçamento para contratação dos seguintes jogadores. Anota aí para não perder. O Wesley, que é um ponta habilidoso do Palmeiras, muito bom jogador, 23 anos, excelente. Raul, aquele mesmo, Raul, ex-volante do Vasco, atualmente no Red Bull Bragantino, muito bom volante, seria uma excelente contratação. Natanael, lateral direito do Curitiba, ouvi muito bem falar desse Natanael, vi poucos jogos dele, mas acredito que seja uma boa solução para a lateral direita. E o Terãs, tão falado Terãs nessas últimas semanas, também está nesse pacote. Esses 4 jogadores aí são a pauta da reunião da 777 amanhã em Gênova, na Itália, para discutir o orçamento do Vasco para fazer proposta por esses caras. O Vasco já tem batido o martelo sobre o goleiro Kehler, já fez proposta. O Internacional responde que não vai liberar o goleiro Kehler por menos da multa rescisória, que é 25 milhões de reais. Então, se o Vasco quiser o goleiro Kehler, me parece que o Vasco quer muito, vai ter que pagar a multa que está 25 milhões de reais, não de dólares, de reais, para tirar o goleiro do Internacional. O projeto do Inter é não soltar o goleiro Kehler, é um goleiro de 26 anos, o Inter não tem mais esperança de vender o goleiro por um valor que seja satisfatório, então o projeto do Inter é ficar com esse goleiro aí por mais 4, 5 anos, 10 anos se possível, resolver o problema do gol colorado aí por um longo tempo. O próprio diretor do Inter falou também ao Nicola durante a live do canal que o Kehler só sairia do Internacional com o pagamento da multa. E a multa é esse valor aí, 25 milhões. Então se você ouvir por aí, o Vasco vai pagar 3, vai pagar 5 de dólares, o Vasco só vai contratar o Kehler se pagar 25 milhões de reais, essa é a verdade. Dá em torno aí de 4 milhões, 4 milhões e 200 de dólares. Essa é a notícia. Combinado? Vamos seguir aqui, ó. Pacote de reforços, lembrando, hein? Só para você não esquecer. O Wesley, Raul, Natanael e Terãs. O Kehler já está proposta feita, já está na pauta, é 25 milhões de reais, não sei se o Vasco vai continuar. E o Pedro Raul já foi aprovado também o orçamento, a proposta já foi enviada aos japoneses e está esperando o retorno, beleza? Vamos continuar aqui então, nosso girão de notícias. Contratações de Mateuzinho e Gustavo estariam engatilhadas dependendo da aprovação de novo técnico. Mateuzinho, lateral direito do Sampaio Corrêa. Gustavo, meio atacante, tá na Arábia e jogador do Sport. 20 anos o Gustavo, muito bom jogador, o pessoal tá falando muito bem dele. Esses dois jogadores já estão praticamente acertados com o Vasco e o Vasco só tá aguardando a chegada do novo técnico para saber se o novo técnico vai aprovar a contratação desses caras. Os outros jogadores, que são jogadores considerados uma prateleira acima desses, o Vasco não está esperando técnico, o Vasco, independente do técnico, vai ter que ficar com o jogador. Caso de Pedro Raul, caso de Terãs. Nenhum técnico vai dizer e vai falar, não quero vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro ano passado. Nenhum técnico vai chegar aqui e vai falar isso. Então, no caso de Mateuzinho e Gustavo, o Vasco está esperando a contratação do novo treinador para poder aprovar essas contratações e concretizar o negócio. Seguindo aqui, nosso girão de notícias. Presidente do CRB diz que o lateral vascaíno Matheus Ribeiro está apalavrado com o clube. Matheus Ribeiro enganou a gente no primeiro jogo, né? Fez um bom jogo aqui na sua estreia em São Januário. A gente achou que poderia contar com ele para nossa lateral, mas infelizmente não tem condição nenhuma de jogar no Vasco, nem na segunda divisão. Perdeu a vaga para o Léo Matos com 37 anos, quase de cadeira de roda. Tirou a vaga dele, imagina na Série A. Então o Matheus Ribeiro está indo para o CRB. Seja muito feliz lá e boa sorte para a torcida do CRB que vai ter que aguentar ele na lateral. Vamos seguindo.
Vamos seguindo, vamos seguindo. Empresário de Pedro Raul. Ele tem proposta de 2 outros clubes, mas quer jogar no Vasco. Pedro Raul quer jogar no Vasco. Essa é a nossa sorte, porque com a morosidade que o Vasco está para contratar esse jogador, se ele não quisesse, ele já tinha fechado com outro clube. O Twitter Colina informa. Ele tem propostas de 2 outros clubes, mas quer jogar no Vasco. Está entusiasmado com o processo novo e gosta do Rio de Janeiro. Isso foi dito pelo Márcio Bittencourt ao Flávio Dias, da Atenção Vascaínos. O Pedro Raul já jogou no Botafogo, né? Então ele conhece o Rio de Janeiro, gosta do Rio de Janeiro. O projeto do Vasco foi legal, ele gostou do projeto, salário, tá tudo esquematizado. A proposta pro clube japonês já foi enviada. A bola agora tá lá com os japoneses para eles decidirem se vão liberar o Pedro Raul pro Vasco ou não. A tendência é que o Pedro Raul seja anunciado ainda nos próximos dias, assim que o Paulo Brax voltar, provavelmente. De repente vai anunciar o Pedro Raul junto com o Júnior Urso, que também já está contratado. Seguindo, nosso girão. Vasco deve pagar entre 3,5 e 4 milhões pela contratação do Pedro Raul. A gente já falou, né, pessoal? De 3 milhões e meio a 4 milhões é o que o clube japonês está pedindo lá, o Kashiwa Reis, a proposta já foi feita. Vamos que vamos. Atlético Goianiense não se empolga com propostas por Wellington Rato. Então, o Atlético Goianiense recebeu proposta do São Paulo, do Cruzeiro e de um time árabe. A proposta do time árabe foi $1 milhão, que dá na casa aí dos 5 milhões e 300 mil reais. O Vasco não fez proposta ao Wellington Rato. Pode ser que o Vasco faça uma proposta acima de $1 milhão e pegue o jogador, porque eu ouvi da boca do empresário do Wellington Rato que eles já estão com as conversas bem adiantadas com o Vasco. Base salarial, tempo de contrato, tudo acertado com o Vasco. Só faltaria o Vasco realmente se acertar com o Atlético Goianiense. E as propostas que o Atlético Goianiense recebeu até agora não foram satisfatórias, então, por enquanto, o jogador continua no Dragão. Seguindo aqui, Vasco estaria negociando com o atacante Bissoli, do Atlético Paranaense. O Bissoli jogou essa temporada pelo Avaí, fez um excelente ano, marcou seus golzinhos, se eu não me engano ele fez 14 gols na temporada. É um jogador de 24 anos, não é uma opção ruim para ser reserva, para compor o elenco. O Bissoli está no mesmo nível ali, na minha opinião, do Poveda, do Sampaio Corrêa, que também deu uma cavadinha ali para vir para o Vasco. Acho que divulgou uma conversa dele com o Casemiro lá, o Casemiro Miguel, pedindo para ele vir para o Vasco. Eu acho que para compor o elenco ali, para ser o reserva no ataque do Vasco, pode ser um, pode ser outro. Apesar da gente ter o Egnaldo. Um jogador desse poderia tirar o espaço do Egnaldo. Então, não sei até que ponto seria vantajosa a contratação do Bissoli. Apesar de não ser um jogador ruim. Avaliando como jogador, seria uma boa uma contratação interessante. Avaliando como o elenco do Vasco, se realmente o Pedro Raul for vir, eu acho que a gente já tem o Egnaldo ali para ser reserva. Não sei se seria necessário ter mais um. Mas jogador do Atlético Paranaense, você sabe como é, né? Aquela complicação para contratar. Bem, pessoal, foi isso. Terminamos por aqui nosso giro de notícia. Obrigado para quem ficou até o final aí. Lembrando, nosso canal lá de cortes, nosso Instagram, TikTok e Twitter, beleza? Deixe seu like aí. Saudações vascaínas. Um abraço.